Olá, amigos do Pensar Piauí, muito boa tarde. Estamos aqui novamente hoje com uma rodada de conversa com pré-candidatos a vereador. No caso, a Neide Carvalho, pré-candidata a vereadora aqui por Teresina, pelo Partido dos Trabalhadores, Isadora Cortez, também por Teresina, pelo PCdoB, e Adilane Silva, candidata a vereadora pelo PT, lá em Pio Nono. Queria dar uma boa tarde aqui para iniciar. Ela que está nervosa, rapaz, por dar essa entrevista aqui e falar com Neide Carvalho e com Isadora Cortez. Então vamos começar quebrando esse nervosismo aí da Adilane. Adilane, boa tarde. Como vai você? Como é que está Pio Nono? Boa tarde, pessoal. Quero dizer primeiramente que estou muito feliz em estar com vocês nessa tarde, dividindo esse espaço tão importante. Nós aqui em Pirona estamos bem, estamos na luta e, como eu disse, é um prazer enorme. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de fala. É muito importante, nós sabemos a importância que temos em ter esses espaços de fala e debate. Então, estou muito feliz e é isso, vamos lá. A Neide Carvalho está no carro de um ponto da cidade para outro à procura de voto, que é a mercadoria que o pré-candidato tanto procura. Neide, boa tarde, como vai? Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos que estão nesse momento nos assistindo. E eu queria já iniciar falando assim da honra e do prazer, né, de estar sendo entrevistada por você, né, nesse espaço do Instituto Pensar, que eu não tenho nenhuma modéstia de falar que, para mim, nesses últimos meses, durante esse período, né, que nós vivenciamos de pandemia, é um dos canais, né, e é um dos espaços que tem assim divulgado de forma assim totalmente em tempo real e sem maquiar, sem dar nenhum dado e nenhuma notícia, né? E também um espaço assim ímpar que tem possibilitado assim a fala e a voz de todos, né? De todos, independente de posição social, independente de cor, independente de partido, independente de religião. Então, muito feliz, peço desculpa a você e a todos porque estou no carro, mas é isso, né? A vida é assim e eu vivo na vida real, que eu costumo mostrar o que eu sou e aí vocês vão conhecer cada passo da minha vida. Daqui a pouco eu paro e a gente vai ficar mais confortável. Mas muito feliz, viu, Adilane? Não tem nervosismo, pelo contrário, a gente aqui tem assim, um orgulho assim, de estar vendo você, principalmente que é lá das fronteiras do nosso estado, e mulher, negra, né, que tem assim, essa representatividade maravilhosa. Então, eu estou muito feliz de estar perto dessas duas meninas. Né? Eu acho que sou a menina mais jovem, perto delas que estão comigo aí, né? Isadorinha e Edilane. Isadora Cortez, a nossa comunista da entrevista de hoje. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Adilane. Boa tarde, Neide. Dizer que estou muito feliz de estar aqui conversando com duas mulheres de muita luta. A Edilane, nós temos vários amigos em comum, inclusive assim, amizade de quase 10 anos, aí de Pio Nono. E muito me admira ver mulheres jovens, uma mulher negra, esse turbante que representa muito. E a Neide, assim, é uma amiga de muitos anos também, de Frente Brasil Popular, de lutas aqui em Teresina, e é sempre um prazer estar aqui. Quero parabenizar mais uma vez, Oscar, pela iniciativa. Você tem colocado opiniões importantes sobre a nossa cidade e tem conversado muito com os pré-candidatos para ouvir, né, as propostas. Esse ano é um ano importante, um ano de eleição municipal, e nós temos que ter um olhar especial para a nossa cidade. Eu acho que o Pensar Piauí cumpre esse papel muito bem. Ok, então já nos cumprimentamos. Agora vamos partir para o de fato da conversa. E aqui, 2 minutos antes aqui da abertura, da gravação da entrevista, a Isadora falava das experiências dela na luta do movimento social e de assessoramento a já parlamentares e falava da masculinidade deste mundo. E eu queria começar por aí. Como é que é a vida de
candidatas, daqui a pouco, depois das convenções, de candidatas, nesta relação com os candidatos, com os partidos políticos, se não dirigidos por homens, mas com uma cultura muito forte do olhar masculino. Eu queria ouvir de vocês, primeiro, essa experiência de ser pré-candidata, de ser candidata, de disputar um espaço público, mas sendo mulher. Vamos começar com a Neide Carvalho? Pode ser, sim, Oscar. Então, eu acho que essa pergunta ela é assim extremamente necessária, sabe, Oscar? E eu acho que eu costumo falar que a gente fica à vontade para falar e ao mesmo tempo um sentimento assim de uma certa incomodação, inquietação, porque não estava nos bastidores, não escutei a Isadorinha colocar, mas com certeza tudo que ela falou eu reafirmo sem ter escutado, porque a gente vive nesse mundo, né? Nós militamos desde muito cedo, né, dentro do campo do movimento popular, e sim, sempre por nós sempre perpassou a questão da política, que é necessária e com certeza é nosso papel, e eu faço questão de estar no espaço político, sim, porque para mim é na política que a gente consegue a transformação, e quando a gente não milita e acompanha a política, termina, né, num cenário terrível, inclusive como esse hoje que a gente passa no nosso país, que afeta, né, diretamente os nossos destinos, né, e enquanto a gente tem um governo, né, no estado do Piauí que é de esquerda e que tem tem tomado a posição muito firme quanto a um projeto de esquerda, né. Então, eu vejo, assim, Oscar, e não tem um problema de falar, que a gente vai mesmo, bem no popular, quase mesmo nos empurrando mesmo, né, para a gente assegurar, desde a fala aos espaços, né, que são os espaços de poder, porque dentro do espaço político, do cenário político, perpassa como qualquer outro espaço, né? Tem quem fica na ponta, tem quem fica no meio, tem quem fica embaixo, né? E tem quem tem o poder de decisão, né, e de direcionar as coisas ou não. Então, para a minha vivência, tem sido um momento, inclusive, de muita luta e embate. Não tem comida, assim, eu vou falar bem popularmente, comida de graça não, né? Você tem mesmo que impor, às vezes você tem que, inclusive, levantar a voz, você tem que se articular com outras mulheres que também têm a mesma coragem que você, porque tem isso também, Oscar, e eu sou da linha que jamais vou apontar o dedo ou vou julgar, né, as minhas outras companheiras, porque nós vivemos num mundo, né, que economicamente também ainda prevalece a questão do capital, né? E aí tem a coragem e as coragens, né? Eu costumo dizer que, às vezes, por um gesto de coragem, a gente poder manter a nossa altivez, a nossa voz e garantir espaços de decisão e poder, a gente paga muito caro também, né? Para quem não sabe, né, várias mulheres, né, que vivem o seu dia a dia, como diz, de queixo empinado, que não baixam a cabeça. Essas mulheres são seres humanos e que à noite a gente chora muito, sim, entre quatro paredes, sabe? Não de dor, não de mágoa, mas exatamente por isso, porque a gente quer igualdade, isso é isso, né? A gente quer igualdade porque a gente pensa, a gente sente, a gente sabe fazer política, a gente sabe administrar, nós nos capacitamos a cada dia para isso, a gente só quer que nos permitam ocupar o espaço que é nosso também, sem precisar a gente ir para o enfrentamento, sem precisar alterar a voz, sem precisar a gente expor, inclusive, às vezes, os companheiros, né, e companheiras que acham que o lugar de mulher não é na instância de decisão, não é como cargo de direção nas executivas dos partidos e nem nas instâncias de poderes. Então, eu vejo nesse cenário, ainda é tímido, ainda tem muita falácia, mas, particularmente, eu, dentro do meu partido, a que eu posso falar, tem uma mulherada de luta e, quando precisa, a gente dá altivez na voz, a gente briga se precisar, a gente vai para o campo das ideias e para o campo das disputas. Quando uma só não consegue, a gente se some e tem conseguido fazer isso de uma forma com bem maestria, né, dentro do meu partido.
E às vezes a gente tem contado também, sim, a gente tem que falar com a sensibilidade, né? Com a sensibilidade de alguns companheiros que têm reconhecido essa importância, né, do papel da mulher dentro dos espaços partidários e dentro da política. Isadora, você foi quem puxou aqui, como eu disse, o assunto instantes antes da gente começar a gravar. E você falava de sua experiência e da sensação que você teve com esse jogo entre homens e mulheres no mundo da política. Fala aí um pouco dessa experiência, como é que você vê isso e como é que está a sua pré-candidatura dentro dessa esfera aqui que a gente está discutindo. Eu tive uma experiência profissional, né, na Câmara Municipal de Teresina. Trabalhei na assessoria de comunicação de um vereador da nossa cidade, que foi eleito pelo nosso partido, PCdoB. E eu comecei a trabalhar em 2017, né? Trabalhei de 2017 até 2018, quando saí para ser candidata a deputada federal. E, assim, uma conta que não fecha, Oscar, sabe? Porque nós temos poucas mulheres parlamentares na Câmara Municipal de Teresina. Isso não é uma questão isolada somente daqui da nossa capital. Nós acompanhamos municípios, outros municípios, tanto no Piauí quanto fora, em que não se tem mulher parlamentar, ou quando se tem é uma, é duas. Aqui só são 4. Então, assim, é uma conta que não fecha, porque 55% da nossa população de Teresina é composta de mulheres. Então, assim, quando eu me deparei no espaço parlamentar, no espaço institucional, para trabalhar como assessora de comunicação, eu senti isso muito mais na pele. A gente não se vê representada. E a gente precisa ocupar esses espaços. E precisa ocupar, a gente, como a Neide colocou, a gente quer igualdade. E nós temos, assim, várias demandas, né? E muitas das vezes, quando se fala de mulher na política, se fala, é a mulher, é a filha, é a sobrinha e tal. Mas acontece que nós, e pelo menos assim, as que eu vejo aqui, que eu conheço, que é a Neide e a Edilane, nós não somos um jabuti que colocaram em cima de uma árvore, não. Nós somos mulheres que temos história de luta. Eu comecei a minha militância no movimento estudantil aos 17 anos de idade. Era um tempo em que pouco se falava sobre a participação da mulher na política. Porque muitas das vezes a gente ajudava a construir as chapas de centro acadêmico, de DCE, e chegava lá para assumir o comando era um homem. Então, assim, aos poucos a gente vai percebendo a importância de ter mais mulheres na política, né, nos espaços. E quando eu trabalhei na Câmara Municipal de Teresina, eu pude perceber isso. E quando saí para ser candidata a deputada federal, senti mais ainda, pelo acirramento da luta política, porque a gente já vivia numa escalada autoritária no nosso país, nós já tínhamos uma mulher candidata à vice-presidência da República, que foi um dos maiores alvos de ataques de ódio e de fake news. Então, assim, para nós, essa conta ser paga, ela é ainda maior. E nós queremos nada mais do que os nossos espaços, de sentar na mesa, dialogar de forma equânime e pensar em políticas públicas para a nossa população. Eu acho que é por aí. Certo. Agora eu vou ouvir a Edilane. E só acrescentar, Edilane, o seguinte, Neide e Isadora falam a partir da capital do estado. Você, de uma cidade, conforme disse a Neide no cumprimento dela, lá do sul, do extremo do Piauí. Tem alguma mudança na realidade sua, das pré-candidatas aí de Pio Nono, pelo fato de ser interior,
ou você até mesmo na condição de professora de história que você acredita que as dificuldades são as mesmas enfrentadas, por exemplo, pelas pré-candidatas da capital? É com você. Bem, Oscar, primeiro, né, as meninas já começaram a fazer toda essa contextualização em relação à questão de nós, mulheres, né, nos espaços, o que acontece em relação a isso. Se a gente colocar no macro, a gente vai perceber sempre que o Brasil como um todo, né, é um país altamente machista e que sim só oprime. Como nós sabemos, o Brasil é um dos piores países para se viver, enquanto fazendo o recorte de gênero, porque é muito machismo. São estruturas condensadas durante séculos que realmente nos colocam nessa situação realmente de opressão. Nós sabemos que esse recorte de gênero no Brasil é muito complicado em relação às mulheres ocuparem espaços de poder e decisão, é sim ainda um grande desafio. E sim, é difícil de todas as formas, tanto para as meninas que estão na capital, né, que possuem sim uma cultura já muitas vezes mais, como é que eu posso dizer? Tudo já está se encaminhando mais muitas vezes. É claro que no interior é bem mais complicado em alguns aspectos, sim, né? Porque por ser uma cidade pequena, então, as pessoas, de certa forma, têm uma cultura ainda mais fechada, e isso acaba dificultando ainda mais. Então, assim, quando nós fazemos esse recorte de gênero, falando essa questão realmente de gênero, é difícil para todas nós, sabe? Muitas vezes é preciso a gente realmente, pegando aqui a fala da vice-governadora, é preciso chutar a porta mesmo para poder entrar nos espaços, porque ainda dificultam muito esse nosso acesso, sabe? E em relação, se você me permite, eu quero só fazer mais uma consideração em relação ao recorte racial. Eu geralmente sempre coloco um tripé da Angela Davis, que ela fala de gênero, raça e classe. Então, quando a gente faz esse recorte de gênero, é difícil para todas nós, enquanto mulheres. Quando você faz o recorte de racial, isso ainda acaba se agravando mais. E se você colocar o recorte mesmo de classe, aí que fica difícil. No meu caso, por exemplo, aqui em Pio Nono, como você disse, sou uma professora de história, eu despertei realmente para a militância a partir do contato com o pessoal do movimento negro, do movimento de mulheres em uma cidade vizinha. Então, né, nesse momento, estar pré-candidata é uma afronta ao sistema, é uma afronta a toda uma estrutura que já está acostumado, que é do patriarcado, realmente aquela questão do tradicionalismo político. Então, uma mulher negra, pobre, aí são três fatores ainda em cima. E assim como eu, são diversas outras pessoas no todo o estado, no interior do estado, no Brasil inteiro. Então, nesse recorte, eu quero... Me permita que você disse que é uma afronta ao sistema, a sua condição. Sim. O que você está sentindo nesse momento que você afronta esse sistema? Eu Qual é a tua sinto... sensação? A minha sensação é a seguinte: graças a Deus, eu estou muito feliz em relação à aceitação, né, de alguns grupos, de algumas pessoas que chegam até mim com essa alegria de estar vendo um discurso, digamos assim, diferenciado, né, bandeiras que muitas vezes não são tão colocadas assim. Eu fico feliz com isso. Só que a sensação que a gente sente, eu tenho que ser sincera com isso, é que por parte de alguns grupos a gente percebe o incômodo. A nossa fala incomoda. Nós, agora eu vou voltar. Nós, quando Isadora fala, quando Neide fala, quando eu falo, nós, enquanto mulheres, nós já incomodamos. Então, como eu falei, quando você coloca uma série de questões em cima, né, no meu caso, o fato de ser mulher, negra e ser pobre, então isso afronta ainda mais. Porque, na verdade, alguns grupos, eles preferem e precisam que nós estejamos longe do debate, né? Porque incomoda muito. Só que nós estamos aqui para incomodar mesmo. No momento que o debate ele não for um incômodo, até porque está errado. Então, quando estivermos incomodando, é porque estamos no caminho certo. Ok. A Edilane é candidata pela primeira vez. Neide já teve
uma experiência de candidatura, Isadora também. Então, a Edilane está participando de uma campanha pela primeira vez, mas é uma campanha, Edilane, diferente. Porque campanha política, até agora, 2020, era contato direto com o povo na caça ao eleitor. Agora, com pandemia, eu quero que você me diga como é que está em Pio Nono, o comportamento das pessoas com relação a essa situação sanitária que a gente vive. Mas aqui em Teresina eu observo pré-candidatos como um todo uma preocupação. A campanha aqui está sendo de forma diferente, né? Então, eu queria escutar as três, eu vou começar pela Isadora, como é que é fazer campanha em 2020, né? As campanhas recentes, elas já sofreram uma redução de tempo grande, o que, mesmo com a fase da pré-campanha, mais dificultava aos pré-candidatos e candidatos o contato com o povo, pela redução de tempo. E agora, em 2020, tem esse diferencial que é a pandemia, a dificuldade, a proibição, melhor dizendo, da aglomeração. Você não pode fazer grandes reuniões, comícios e tal. E aí eu quero saber como é fazer pré-campanha, como é que é disputar voto, como é que é falar com o eleitor neste momento. Essa é a pergunta. Isadora, depois Neide, depois Edilane. Isadora, você. Oscar, tem sido um grande desafio, porque, historicamente, né, pela minha militância, eu sempre trabalhei em campanha, né? E, assim, eu passei de todos os momentos, daquele que eram 3 meses até chegar nessa legislação atual dos 45 dias, até ser candidata nesse período agora de 2020. Primeiro que é totalmente diferente de 2018, né? Por a gente não poder ter muito esse contato pessoal, embora a gente tenha agendas, né? Todos nós tenhamos agendas, mas não é muito aquela coisa da aglomeração, da convenção com muita gente, das caminhadas, das panfletagens. Então, ela é totalmente diferente. E um aspecto é muito importante, são as redes sociais. Porque em 2018, as redes sociais, na verdade, desde 2014, né, as redes sociais têm assumido um protagonismo importante e decisivo para o processo eleitoral, né? E isso vem crescendo ao longo dos anos. Se em 2018 a gente viveu no momento em que o ascenso das redes sociais, você imagine agora em 2020, nós praticamente não podemos ter muito essa aglomeração. O que é que eu acho? É que a pandemia nos trouxe alguns elementos que, inclusive, fazem a gente pensar para o projeto eleitoral, né? Primeiro, assim, é que nós estamos expostos. A pandemia nos expôs completamente, porque nós somos carentes de políticas públicas. Essa é uma grande verdade. Nós somos extremamente carentes de políticas públicas. Eu estava num debate sobre direito constitucional no seminário da ADJC, que é a Associação de Juristas pela Justiça e Cidadania, e mesmo com a Constituição que nós temos hoje, que regulamentou o SUS, entre outras conquistas, nós temos hoje uma saúde muito deficitária. Nós temos hoje uma educação que não consegue atender às demandas da população. Nós estamos falando de uma população que praticamente não tem internet, quem mora na zona rural, quem mora no interior, para poder ter acesso à educação, já que a gente não pode assistir aula. Então, assim, fazer campanha nesse período faz com que a gente repense a nossa forma de fazer política, né? De apresentar soluções para esse momento que a gente vive e também
uma atenção mais que especial às redes sociais, porque uma coisa é certa, assim, essa coisa do novo normal que chamam, mas assim, não é um novo normal assim para quem? Porque nós precisamos sair dessa pandemia com condições de atender às demandas da população, e todo mundo com que a gente tem conversado tem colocado isso, como é que a gente vai solucionar esses problemas no pós-pandemia, né? Então, nós precisamos de saúde de qualidade, educação de qualidade, internet eficiente, para que as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade, para que o ensino remoto, que já que ele não é perfeito, né, mas que ele consiga atender à demanda dos estudantes. Então, é isso, assim, fazer campanha nesse período, ele é completamente diferente, fez a gente repensar em muita coisa, inclusive no nosso projeto de chegar à Câmara Municipal de Teresina. E aí, Neide, como é que chega na Câmara Municipal, tendo que descer do carro, botar máscara, entrar no prédio, se preparar para continuar a entrevista, tirar a máscara? Como é que é isso do contato com o povo? Tá vendo, Oscar? Como assim, o inesperado, né, traz um certo preparo, porque eu confesso que jamais eu pensei de estar na entrevista, tendo que sair correndo de casa, né, e chegando, porque já tinha uma agenda. Na verdade, a Isadora falando, eu estou toda preparada assim para fazer meu... A sessão de fotos que vai ter depois da entrevista. As fotos da campanha. Tá vendo? De pré-campanha, mas tinha entrevista que é super importante. Já exatamente que a gente não pode, de forma alguma, perder momento como esse, né? Já está se dizendo, né? E já está na boca do povo, né? A forma de fazer campanha, agora em 2020, é extremamente, totalmente mais voltada também para virtualmente, né? E que bom, já pensou se não tivesse essa ferramenta? Eu não teria participado da entrevista, né? Se fosse que me deslocar para a TV, já chegaria atrasada, já perderia. E vim conversando, e as pessoas já vão conhecendo um pouco da nossa rotina, que é essa rotina que a Isadora acabava de colocar, né? Não somos de famílias tradicionais, eu não sou de família tradicional, não sou filha de político, não sou nem de nenhum gabinete parlamentar, né? Eu aposto na minha candidatura, acreditando exatamente nisso, que nós mulheres temos que ter nosso espaço, e na minha condição enquanto militante social, que conheço Teresina, os 4 cantos de Teresina, a realidade nua e crua, né? Eu conheço o que é bom e conheço as necessidades de cada ponto da comunidade. Então, de certa forma, é difícil a gente tentar, né, trabalhar mais tempo virtualmente, né, usando as lives, usando o vídeo, fazendo, inclusive, reunião com os apoios, lideranças que a gente tem de forma virtual, porque a gente já começou, apostando nos grupos, né, nas videoligação, essa coisa da gente estar se vendo de outro lado, eu, particularmente, isso tem me quebrado muito, né? Eu estou falando enquanto ser humano, enquanto o que eu milito, né? Porque eu sempre militei no cenário mesmo de guerra, do pior mesmo, de lá estar junto com as famílias para a gente poder estar evitando um despejo, então está tendo algum problema dentro da comunidade, a gente vai para lá ajudar, não chegou o serviço dentro da comunidade, a gente vai para onde precisa ir com as famílias, vamos lá reivindicar. Então, esse contato é muito difícil, mas é aquela questão, tendo em vista nós estamos lidando com um vírus que eu quero aqui novamente reafirmar, não acabou, né? O vírus simplesmente arrumou as malas e foi embora do Piauí, não. E tá, olha, gente, calma, tá tudo normal, o vírus colocou as coisas na mala e disse, tchau, Piauí, tá indo embora. Não, continua no mundo inteiro, inclusive países que conseguiram respirar, voltam para a agonia, né? Tendo que recolher, tendo que fechar novamente o comércio, tendo que tomar uma série de medidas. Então, eu acho que, primeiro, para mim, foi conseguir romper com medo, né? A princípio, nos primeiros dias, eu fiquei muito assustada, né? Assim, Oscar, pela questão da família, né? A gente tem família e eu tenho uma forma mais apegada. Eu sou mãe, eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho 5 filhos, meninas que já estão com mais de 22 anos, mas eu ainda tenho um filho que tem 4 anos de idade, né?
E tem um que é Minha Vida, que a condição dele, que ele é especial, ele é autista, ele ainda depende muito dessa mulher aqui, dessa mãe. E sou mãe solo com muito orgulho, certo? E, então, isso, o medo, né? Com medo, eu tive que aprender a lidar com medo para poder chegar aqui, né? Então, particularmente a pandemia, ela me trouxe mais esse desafio, que eu costumo dizer que foi, assim, uma coisa boa que trouxe, né? Trazer mais coragem, né? Mais coragem de lidar. E em certas situações também, que não dá para a gente tratar virtualmente, né? Tem certas situações que você tem que ir lá e termina tendo que se expor, mas eu acredito firmemente na ciência, né, nas normas sanitárias, que é possível, né, com muita responsabilidade, sim. Você, como bem falou, usando a máscara, eu já me acostumei. A máscara, eu estou aqui particularmente sempre porque está um espaço seguro, mas eu já acostumei e a gente tem que estar. É uma coisa que vai te ajudar a se prevenir, tanto a tu como a outra pessoa, né? Mas não tem sido fácil, né? Essa questão de limitação, quando a gente tem que ir na comunidade, porque eu não tenho problema em dizer a gente está indo fazer visita, né? Mas conscientizando, inclusive, as pessoas que tanto tem as nossas regras, como tem regras também, né, estabelecidas pelo poder público aqui do Piauí e da nossa capital Teresina, né, que precisam ser respeitadas e que essas regras elas não nasceram assim aleatoriamente da cabeça de ninguém, não. É comprovadamente por estudos e um conjunto de pessoas, a qual eu conheço algumas, que têm gabarito, que são responsáveis, que formam esse comitê técnico aqui, que estão dando essas orientações. Infelizmente, a gente tem agora, durante esse final de semana, Oscar, visto algumas cenas que não são muito legais, mas eu acho que a gente tem que apostar que as pessoas estão mais conscientes. Então, para mim, essa campanha é um dos maiores desafios ainda da minha vida, né? É um dos maiores desafios, maiores até do que a questão da posse, do que ter nome do que ser filha de algum parlamentar, do que ter a família tradicional, do que ter mundos de dinheiro aí para estar tentando negociar voto como bagatela, né? Então, eu acho que para nós, né, que temos que andar mais, né? A princípio teríamos que andar mais, teríamos que conversar mais para poder conquistar e conscientizar as pessoas da importância que o voto tem, né? Para nós é um desafio maior ainda, mas é isso, né? Como bem disse a nossa querida Edilane Isadora, nós somos forjadas foi na luta, certo? E se o que afronta as pessoas, essa nossa vontade, essa segurança e essa consciência que nós temos lugar e vez nesse país, nesse estado e em Teresina para podermos ser, sim, vereadoras, né? E seguir um mandato aí para poder mostrar a diferença, nós estamos aqui muito firmes e seja o que Deus quiser com as bênçãos de Deus. Muito bem, eu quero ouvir agora a Edilane sobre essa situação de fazer campanha em tempos de pandemia. Conforme eu tinha lhe pedido, me dá uma panorâmica de como é que está o comportamento do cidadão, da cidadã de Pio IX com relação à pandemia e a sua experiência própria de fazer pré-campanha nessa situação sanitária pela qual nós passamos. Certo. Bem, Oscar, eu quero aproveitar um pouco da fala da Isadora, né, da Neide, em relação à questão da pandemia como um todo. Como foi falado, essa pandemia ela realmente nos pegou de surpresa e nos mostrou realmente um cenário muito complicado do Brasil, isso falando em termo nacional mesmo. Como foi falado, a gente sabe, a gente está vendo agora as desigualdades sociais realmente escancaradas, sabe? E a gente está percebendo realmente quem realmente são, né, os grupos de risco nesse momento, sabe? Então, assim, a gente consegue perceber isso, é uma situação muito complicada. Então, nesse processo todo, né, de campanha, a gente realmente não pode esquecer da realidade que nosso país enfrenta, da nossa realidade, de todos os problemas sociais que nós enfrentamos, que nós estamos inseridos, e principalmente os grupos que são os mais vulneráveis. E já que estamos entre pré-candidatas mulheres, não podemos esquecer, né, da questão que nós, mulheres, né, sempre somos,
né, a base da pirâmide social e estão, sim, em situação de vulnerabilidade. Então, tudo isso também tem que ser colocado. Em relação à situação política de campanha aqui de Pio Nono, em relação a essa questão da pandemia, o que acontece? Você sabe que a minha cidade é uma cidade pequena, de interior, então a cultura, como eu falei, aqui é um pouco diferente, então aqui é realmente necessário o corpo a corpo, porque, como nós já falamos, é uma cidade pequena e basicamente rural. Por mais que a internet hoje em dia ela esteja realmente na maioria das casas, em algumas casas, mas ainda não são todas as pessoas que têm acesso a tecnologias, a um celular, a internet. Então, é necessário esse corpo a corpo. É claro que todos nós, pré-candidatos, nós estamos usando, né, e abusando das mídias sociais, né, realmente como forma de ir colocando nossas ideias, de ir conversando. Nós temos feito também rodas de conversa nas rádios comunitárias, que é uma forma que chega mais, principalmente no interior, né, as localidades mais distantes, principalmente aqueles que não têm acesso, né, como eu falei, à internet. Estamos usando dessas ferramentas. Mas digo a você que é uma situação muito complicada, é desafiador. Eu, particularmente, gosto muito de conversar, gosto muito do contato com as pessoas. Meu sonho realmente seria, nesse momento, estar podendo fazer uma campanha, digamos assim, normal, sabe? Sem medo nenhum de chegar nas casas, de conversar, fazer reuniões. Então, isso seria muito bom. Nesse momento, a gente não está podendo fazer nada, não estamos fazendo reuniões, não podemos juntar pessoas. Só que, com muito cuidado, tomando todas né, os cuidados realmente sanitários e com muito cuidado, a gente de vez em quando faz uma visita à casa de algumas pessoas, sem aglomerações, geralmente em espaços abertos, com algumas famílias, visitas agendadas, porque realmente não dá. É a realidade do nosso município, não dá. Sem aquela conversa com as pessoas, a coisa não funciona, não vai. Então, cada um de nós tem essa consciência e com muita responsabilidade, com muito cuidado, principalmente porque se trata de um problema muito sério, então a vida é primordial, é a coisa mais importante. Então a gente, com toda a responsabilidade, realmente estamos fazendo esse trabalho de conversar com as pessoas assim, sabe, com muito cuidado e, claro, usando as redes sociais, sim, ao nosso favor, e é assim que a gente vai indo. E só para reforçar, que realmente é um momento que a gente está refletindo ainda mais sobre o que a gente precisa mudar, né, para que diminua pelo menos esses abismos sociais que são tão grandes, né, na nossa sociedade. Ok. Bom, nós falamos aqui da condição da mulher na disputa do jogo político, nós falamos da pré-campanha e da campanha em tempo de pandemia, mas eu queria agora ser mais concreto com a situação das duas cidades que estão em jogo aqui nessa entrevista, Teresina e Pio Nono. Passamos dessa fase, dia 1º de janeiro, a Edilane toma posse lá em Pio Nono como vereadora, Isadora e Neide aqui em Teresina tomam posse também. E aí, para onde carrear a atenção dessas vereadoras no sentido de qual é o problema que eu, como vereadora, devo destacar, devo puxar, devo debater? O que é o carente da minha cidade, na visão de cada uma das três, começando pela Edilane, lá de Pio Nono. Olha, Oscar, eu sempre gosto de falar, né, sempre que tenho oportunidade, eu sempre falo da importância de nós entendermos o que é lugar de fala, sabe? O lugar social em que nós estamos inseridos. Eu, Edilane Silva, aqui de Pio Nono, como eu já falei, eu sou uma menina que, desde sempre, tem uma origem humilde, sou uma pessoa realmente que tem uma vida humilde, então eu conheço, né, as necessidades e os problemas sociais, né, desse município, porque eu vivo. Então, eu posso falar com propriedade das coisas e também tenho uma sensibilidade muito grande em relação a muitas coisas que eu sei que podem melhorar cada vez mais. Então, como você falou, 1º de janeiro, né, todas nós, né, assumindo, né, um mandato. Primeira coisa que eu gosto de enfatizar para todas as pessoas é o seguinte: a importância das pessoas entenderem o que é um mandato popular.
participativo. Porque se eu estou colocando meu nome à disposição como pré-candidata, é no intuito de representar, né, principalmente os grupos historicamente esquecidos e pouco representados. É como eu costumo dizer, eu quero representar as mulheres como no geral, as mulheres negras, os idosos, os jovens, os homens, a população da zona rural, principalmente os pequenos produtores rurais, as mulheres do interior. Então, assim, é uma série de grupos que muitas vezes acabam ficando um pouco, né, esquecidos, e aí não são feitas tantas coisas assim. Então eu, como eu disse, com a sensibilidade que eu tenho por conviver e estar inserida em um espaço social que me dá uma visão ampla de uma série de questões, eu realmente quero, ouvindo a população, trazendo a população para o debate, para a participação, realmente poder estar, né, junto à gestão, junto ao governo, junto ao que precisar, realmente buscando formas, né, de melhorar cada vez mais a realidade em relação à educação, em relação à saúde. Eu quero só fazer uma consideração, se você me permite, em relação à educação. Como você falou, eu sou professora de História, eu sou pós-graduanda do curso de História Afro-Brasileira, então, para mim, é uma das áreas que eu acho assim, que tem uma importância enorme, porque sabemos que a educação ela realmente transforma vidas, é a ferramenta mais importante de transformação social. Então, por exemplo, só dando um exemplo aqui, o que eu mais quero realmente contribuir nessa questão da educação, principalmente em relação à efetivação, de fato, da Lei 10.639. Então, assim, é uma série de questões que eu fico pensando que a gente pode estar fazendo cada vez mais para o combate realmente a essas estruturas que tanto nos oprimem em relação ao racismo, sabe, em relação ao machismo, e começar realmente a destruir isso nas escolas, derrubar essas barreiras nas escolas através da educação, da conscientização. Então, creio sim que dá para fazer muita coisa, sabe, ouvindo e trazendo para o debate e buscando com muita boa vontade. Agora quem está sem senhora aí. Isadora, janeiro, você assumiu vereadora. Qual a tua fala? Qual a tua bandeira? O que o munícipe de Teresina vai ouvir da voz da vereadora Isadora Cortez? Liga aí teu microfone e responde aí para a gente. Eu espero, assim, Oscar, Edilane, Neide, em 1º de janeiro, se Deus quiser, nós, todas vereadoras eleitas, implementar um plano emergencial para a juventude de geração de emprego e renda. Uma grande demanda da nossa população como um todo. E o jovem de 15 a 29 anos tem sofrido esse impacto, né? Nós já vivemos antes da pandemia uma crise de desemprego e hoje, com esse momento da pandemia, a gente vê empreendimentos fechando, jovens demitidos, jovens com problemas de saúde mental, que todos nós sabemos que isso afeta todo mundo, principalmente nesse período de pandemia. Então, eu pretendo, assim, apresentar um plano emergencial de geração de emprego e renda para a nossa juventude, que eu acho que a Prefeitura de Teresina consegue implementar. Para além disso, eu, além de jovem, né, sou mulher, então é importante pensar no mandato participativo, popular e democrático, como a Edilane falou, pensando nas nossas mulheres, já que nós somos mais da metade da população daqui de Teresina. Como é que nós temos hoje um número de creches ainda que não atendem à demanda da nossa população, e nós sabemos que as jovens mães que estudam, que trabalham, não têm condições de deixar os seus filhos. E não existe uma reserva de vagas para as jovens mães nas creches municipais. E nós sabemos que as creches, elas são de competências da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu penso também nisso, na reserva de vagas dos filhos das jovens mães. É importante pensar também no fortalecimento da agricultura familiar. Nós aqui em Teresina, muitos, inclusive, têm uma concepção de uma cidade urbana.
Teresina hoje tem a segunda maior população rural do Brasil, é a segunda capital com maior número de pessoas que moram na zona rural. E as pessoas têm uma compreensão da zona rural como um lugar muito distante da sede e completamente esquecido. Eu quero também construir um mandato que fortaleça a agricultura familiar, que fortaleça o trabalhador rural, porque nós sabemos também que eles têm sofrido muitos ataques e muito retirada de direitos em meio a esse governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu penso, Oscar, que, além disso, nós precisamos pensar na mobilidade urbana da nossa cidade, porque semana passada, exatamente há 8 dias, foi o dia do ciclista, e você colocou muito bem no Pensar Piauí, nós só temos quase 42 quilômetros de ciclovias na nossa cidade, e a prefeitura anunciou a extensão, né, a construção de mais 23 quilômetros. E nós sabemos que isso não atende a nossa população. Nós estamos falando de uma métrica de 1,35 quilômetros a cada teresinense. Então, é muito pouco quando se fala de mobilidade urbana. A construção de ciclovias, né, ainda é muito pouco. Nós precisamos pensar, e eu, como venho do movimento estudantil, lutei muito ao longo da minha vida em manifestações em defesa do transporte público. E eu quero ser uma pessoa que chegue lá na Câmara Municipal de Teresina e defenda uma integração que funcione, porque esse projeto de integração, ele é uma conquista do movimento popular de Teresina. Ele foi fruto de muita luta, de muito embate, e nós sabemos que a sistema de integração de Teresina não funciona. Então, eu quero levar essas demandas para a Câmara Municipal de Teresina e construir esse mandato participativo, popular, e consiga construir um projeto de cidade democrática. Porque eu acho que um projeto de cidade democrática cabe em todas essas demandas que eu coloquei aqui. Neide, você, no movimento social, emergiu a partir do movimento de moradia. Será essa a bandeira da vereadora ou tem outras situações aí que você vai destacar no seu mandato de vereadora? Então, Oscar, exatamente como as minhas outras companheiras falaram, né, a gente está trabalhando e muito empolgada para que dia 1º de janeiro a gente possa estar juntas, né? Eu acho que esse ano particularmente também a gente vê nomes, né, que a gente se identifica, outros nomes, né, que também estão disputando uma vaga na Câmara de Vereadores, desde as várias mulheres, né, que não são inclusive do meu partido, mas como a Isadora, que é do PCdoB, são nomes assim que a gente sonha, né, de poder entrar na Câmara de Vereadores e ter essas companheiras, né, camaradas e outras juntos para a gente somar. E homens também, que são do campo do movimento social, que também têm assim, o mesmo pensamento e a nossa vivência. E na questão do meu mandato, né, além de democrático popular, é exatamente um mandato, né, onde a gente traz aqui com muita tranquilidade que não serão os 4 anos de mandato que vai ser possível se fazer e corrigir tudo que a gente tem visto e pensado, né, e eu falo particularmente desde 2000, do ano de 2000, quando eu comecei a militar mais fortemente, né, nas comunidades de Teresina, quando eu cheguei à FUNC, né, através da Francisca Trindade, né, não vou conseguir, mas a gente tem 3 linhas de atuação que eu tenho certeza também, eu tenho um pré-candidato a prefeito de Teresina, que é o Fábio Novo, e é nessa discussão com o pré-candidato a prefeito de Teresina, Fábio Novo, que a gente tem pensado ideias, né, no sentido de tentar corrigir, né, algumas questões que são, ao meu ver, são tão simples, mas que têm se perpetuado aí há mais de 30, 40 anos, né, na nossa querida Teresina. E eu começaria pela questão da temática da habitação, que inclui
tudo o que já foi se falado aqui, né? Porque a habitação, a partir dos governos Lula e Dilma, não tratava mais só da casa para morar, mas da casa e o conjunto de políticas necessárias para assegurar o direito à moradia adequada, certo? E eu penso para Teresina o seguinte, Oscar, Teresina nunca trabalhou e não tem regularização fundiária, tá? Título de posse. Parece que tivemos um problema. Não é quando a gente trabalha a regularização fundiária. Oi. Para mim, não sei para a Isadora e para a Edilane, mas para mim, quando você estava falando do título de posse, deu uma truncada no som e na imagem. Então, resgata de lá para cá. Como eu estou colocando, né, regularização fundiária não trata somente do título de posse, né, que tem sido dado ao longo dos anos na nossa capital. Não trata somente de declarar uma área de interesse social para tirar o perigo do despejo às famílias, certo? Não trata. Regularização fundiária é a família ser dona absoluta do seu imóvel, né? Seja ela da área de ocupação, como a Vila Irmã Dulce, Maria Tereza, Parque Brasil, Vila Bandeirante, que foi uma grande das primeiras ocupações aqui em Teresina, Vila da Paz, seja ela loteamentos, como o loteamento Santa Clara e vários outros loteamentos que nós temos aqui em Teresina, certo? Essas pessoas, essas famílias, elas não têm o registro de imóvel. Regularização fundiária é você ter seu registro de imóvel. E eu vou além. Nós já tivemos modelo agora muito recente, que iniciou agora através do governo do Estado, certo? Que eu tenho que falar, porque é o que eu acompanhei. Através do governo do Estado, iniciado pela Ingerp com a ADH, onde os empreendimentos habitacionais da época da Coab, hoje as famílias retêm, né, nas suas mãos o registro de imóvel. O registro de imóvel te dá condição de tu vender teu lote ou teu imóvel, te dá condição de tu ir em qualquer agente financeiro, seja a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, e tu adquirir ou material de construção, ou tu fazer totalmente tua casa. É isso que é regularização fundiária. É isso que a gente reconheceu o direito que tanto a família moradora da área de ocupação, como do loteamento, ou quem tem um poder aquisitivo maior, que mora na Zona Leste, que é dono do seu imóvel, tem o direito de fazer o que quiser. Não é porque eu tenho uma família que tem renda zero, até um salário mínimo, que ela não tem direito de ter aquisição a financiamento, né? Então, eu quero, já estou trabalhando, e é possível sim, Oscar, fazer. É possível, nem que seja implantar, começar a implantar um projeto piloto para a gente ver algumas áreas, porque não é fácil, não é barato também, requer também muita disposição, compromisso, sensibilidade e vontade do gestor. E eu tenho certeza que o pré-candidato Fábio Novo, ele quer, porque eu tenho discutido isso com ele, e a gente está fazendo um mapeamento de toda a Teresina. A outra questão é colado com a Isadora. Só que eu penso na questão do empreendedorismo popular, né? E eu tenho visitado Teresina, vários empreendedores populares. Tive a felicidade de, durante essa pandemia, adquirir desde a alimentação, a roupa, calçado e outros artesanato, cachaça, né, que tem aí a cachaça temperada, de fazer o pedido delivery, provar e comprovar e conhecer essas famílias. Quem são esses empreendedores populares? Por que que eles começaram a vender alguma coisa? E, Oscar, é uma coisa que dá gosto da gente ver. São famílias que têm história de vida assim, fenomenais, certo? Que só precisam de oportunidade. E financiamento, que é o que eu estou defendendo, a custo justo, né? Que é como Minha Casa Minha Vida. Não dá para um pequeno comerciante que começou agora, por exemplo, vender hambúrguer, ou de repente vender roupa, ou até mesmo vender a bijuteria, que está precisando aí de um financiamento de 5, 10 mil reais, devolver os 5, 10 mil reais daqui a um mês e com juro e correção, né? Eu penso como Minha Casa Minha Vida. A gente precisa dar um financiamento que tenha um subsídio, né? Que é o caso da Minha Casa Minha Vida, que, para quem não sabe, uma casa que somava um total de 58 mil reais, uma família que ganha até o salário mínimo só vai estar devolvendo para os cofres públicos cerca de R$ 7.500 durante 10 anos. Então, é isso que eu penso para o empreendedor popular. É financiamento justo,
com assistência técnica assistida para acompanhar ele sair e poder realmente ser um empreendedor e depois ele tocar sua vida e ser um empreendedor e ajudar a economia, né, de Teresina a circular, principalmente dentro das comunidades, das áreas de periferia. Isso transforma a vida porque a gente já teve exemplo do Lula e fez. Não adianta dizer que não fez porque fez. Lula, todo mundo ganhou com Lula, desde o pequeno ao maior. E por último, e não muito menos importante, exatamente isso. Trabalhar, sim, a questão da valorização da mulher e, com isso, é trabalhar a questão em todos os aspectos, desde a saúde, a educação. E eu tenho uma bandeira muito especial, Oscar, que essa é uma bandeira que é do meu coração e que eu vou trabalhar fortemente, né? Tenho a felicidade de conhecer outras mulheres extraordinárias como a Astrid Lages, que trata essa questão da inclusão, né, e da importância do olhar para as pessoas com autismo, em especial nossas crianças. Né? Eu sou mãe de autista, eu sou de grupo de mães de autista, eu sou de família de autistas e nós acompanhamos. Infelizmente, está assegurado a atenção básica e direta para as nossas crianças nos espaços, principalmente da educação e da saúde, mas isso não acontece. E quem é de família de autista vive na pele e na alma sabe o que é que eu estou falando, certo? Nós só queremos que as nossas crianças e os nossos autistas sejam vistos e reconhecidos como pessoas e crianças como qualquer outra, porque são capazes, são inteligentes, têm potencialidade no aprendizado e no atendimento. Mas, infelizmente, não tem esse serviço ainda que é assegurado, gratuito, nem na educação e muito menos na saúde. Então, eu quero trazer mais essa discussão e quero, junto, né, com o prefeito, né, de Teresina, junto com o governo do estado, junto com todos os segmentos, tanto da sociedade civil quanto do poder público, a gente discutir isso e realmente concretizar o que já está assegurado. É isso. Então, é esse mandato, muito sincero como eu sou, né, dizendo o que é possível, o que é que não é, dialogando com a sociedade, construindo saídas, tanto dos projetos, das ideias e também financeiro, porque não adianta a gente só falar e não executar sem ter recursos, que é o caso aí das nossas galerias, né, Oscar, que é também o que a gente está fazendo no levantamento dentro da habitação. E quando eu falo de galeria, eu não estou falando só da área da periferia, não, como é o caso do Parque Universitário, da Vila da Guimamasa, lá no Disseu, não, que os esgotos são a céu aberto, lá no satélite, dentro do quintal das famílias, não. Eu estou falando também de galerias como aqui na Homero, Castelo Branco, como aqui na região do São Cristóvão, que quando chove, as famílias, mesmo de classe média alta, ficam reféns dentro das suas casas, sem poder sair e sem poder entrar. Então, qualidade de vida para toda a Teresina, tanto para a classe média alta, como para a periferia, ou seja, igualdade. Só isso vai ser um mandato voltado para as camadas sociais e todas as outras que estão a fim de construir igualdade de direito para homem, para mulher e para crianças, para todas as etnias, para todos os segmentos, seja qual for. É isso. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final da entrevista e eu vou reservar aqui um tempinho para as considerações finais. Me parece que a Edilane já está mais calma agora, já passou aquele nervosismo inicial, né, Edilane? Então, vamos aí com as considerações finais, começando lá por Pio Nono. Edilane, futura vereadora, atualmente pré-candidata a vereadora. A convenção é que dia, Edilane? A convenção ainda não foi marcada de exatamente, mas está próximo, né? Está próximo. Pré-candidata agora, daqui a pouco candidata, e dependendo aí do resultado das urnas, em janeiro, vereadora. Edilane, suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Oscar. Quero parabenizar o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Quero agradecer, né, a honra de estar aqui dividindo esse espaço com essas duas mulheres maravilhosas. Quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês, Isadora, Neide, então foi uma grande alegria para mim. E quero dizer, né, nesse finalmente, que eu estou realmente cada vez mais empenhada, a partir de conversas como essa que nós tivemos aqui, que fortalece, né, que vamos nos fortalecendo, uma de cada lugar, mas realmente emitindo essas energias positivas e realmente deixando cada uma de nós mais motivada para lutar realmente por dias melhores. Porque, como já foi falado até aqui nessa conversa,
nós podemos simplesmente fechar os olhos e dizer que não queremos participar da vida política, não queremos nos meter, como algumas pessoas dizem, nesse meio. No entanto, nos calar, não fazer nada, simplesmente você está sendo conivente com algumas coisas que não estão tão boas assim e não está fazendo nada para melhorar o seu próprio contexto social. Então, eu quero dizer para todos aqui de Pio Nono, que é minha cidade do coração, sou nascida e criada em Pio Nono, tenho raízes aqui, amo a minha cidade. A minha cidade realmente é uma cidade maravilhosa, é uma cidade pequena, porém de um povo muito trabalhador, acolhedor. A gente sente o calor humano que existe aqui em Pio Nono. Graças a Deus é um lugar de muitas riquezas e nós podemos fazer muita coisa nesse sentido. Podemos fazer realmente com que Pio Nono possa crescer cada vez mais, dando condições a cada um. Como a colega falou, nós temos toda a parte de empreendedores aqui em Pio Nono, que é muito forte, são pessoas realmente aguerridas, que lutam diariamente. Então, nós temos que ver cada pessoa, temos que colocar para frente cada vez mais essas pessoas da cidade, da zona rural, incentivar nossos jovens a cada vez mais terem uma visão diferente, crítica da realidade. E a gente pode fazer isso através da cultura, que é muito forte em Pio Nono. Pio Nono é um caldeirão cultural, realmente. Tudo isso, eu quero que a gente possa pegar todas essas riquezas culturais, naturais, e possamos colocar tudo isso no papel e realmente fazer com que o nosso município possa crescer cada vez mais. E eu, enquanto mulher, enquanto professora, enquanto servidora pública, estou aqui para dar a minha contribuição para a minha cidade, para ver realmente cada vez mais dias melhores e uma população crescendo, feliz, com qualidade de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, Neide Carvalho, aqui para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Oscar, né? Mais uma vez, parabenizar por esse excelente trabalho, excelente espaço, né? Desejo muito sucesso para você, inclusive aqui registrar também a felicidade, né? Também o seu reconhecimento em ter profissionais também mulheres como a Aline, né? Que eu conheço, quase conheço, profissional maravilhosa, super sensível, que está ao seu lado aí, e a gente fica muito feliz. Isso também é valorizar, né, e reconhecer a importância das mulheres. E, no mais, né, agradecer a cada teresinense, a cada um que não é teresinense, mas que está assistindo, dizer que a gente está aqui na luta, né, pegando o final aí também um pouco da fala da Edilane, para quem nos vê aqui arrumada, com muita disposição, né, essas 3 mulheres e outras que vão passar também por esse espaço, nós somos vida real. A gente também tem nossos momentos de agonia, mas é preciso coragem. E a minha coragem, né, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto parlamentar, eu me dei o direito a topar esse desafio exatamente para isso, né, para quebrar esse tabu, para quebrar esse medo que mulher, por ser dona de casa, por ser mãe, né, por ter que dar conta de tudo, não pode estar no espaço da política ou em outros espaços. Mulher, ela pode ser e deve ser o que quiser, né? Eu estou aqui, estou muito confiante, né? Quero agradecer, inclusive, a cada amigo e amiga, porque minha pré-candidatura, ela é sustentada na base, assim, de pessoas, né? Tanto amigas como os profissionais que acreditam, né, no potencial e na mulher, e que Neide Carvalho, como hoje pré-candidata a vereadora, e que com certeza futuramente depois vereadora, vai honrar, né, o seu compromisso e vai desenvolver muito bem e vai representar bem todas as classes e segmentos lá na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Isadora Cortez, para o seu tchau aqui dessa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez, Oscar, agradecer a Edilane e a Neide. Aqui são 3 vidas assim diferentes, mas uma trajetória de muita luta, de pessoas que se forjaram na militância. A Neide é mãe e eu conheço os filhos dela, e ela é uma mãe apaixonada por esses filhos, e eu tenho certeza que é assim que ela vai agir
quando chegar na Câmara Municipal de Teresina. Então, eu quero muito agradecer. A Neide é uma amiga de muitos anos e é uma referência para mim quando se fala assim de mulher mãe, né? E assim. A Isadora quer fazer o borrar na maquiagem, já tô sabendo. Não vai chorar, Vai Neide. daqui a pouco, viu? Nós já choramos muitas vezes juntos, inclusive. E assim, é uma referência mesmo, porque é uma pessoa que dá um duro danado. E assim, eu acho ela muito parecida, inclusive, com a Manuela, porque ela é mãe, Olha ela ela é chorando. mulher, ela faz política, então, assim, faz tudo. E a Edilane é uma pessoa muito querida, que eu conheço através de outros amigos, e assim, é de fato, Edilane, uma afronta ao sistema, porque quando a gente chega no espaço, a João Moraes, que é uma ex-deputada federal do PCdoB e que nos ajuda a formular a política de mulheres do partido, ela fala o seguinte: quando uma mulher chega no espaço, de fato causa um atrito, porque é sempre um homem que sai, porque historicamente esse espaço sempre foi deles. Então, assim, a gente está aqui mesmo para afrontar o sistema e apresentar soluções para isso, porque nós precisamos pensar políticas públicas que de fato sejam voltadas para a nossa população. Então, siga firme, que você tem muito potencial. E assim, Oscar, você tem uma pessoa maravilhosa, que é a Aline, que é uma pessoa que conversa com a gente diariamente, que conversa, procura pauta, fala, busca um pouco saber da nossa trajetória. Então, assim, a gente se identifica quando encontra mulheres jornalistas, porque eu também sou jornalista e sei dos desafios que são, né? A gente ser jornalista de batente, eu já trabalhei no batente e sei bem como é. Mas, assim, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer a quem nos assiste, a quem é teresinense, a quem não é, que está aqui ouvindo um pouco da nossa trajetória e dizer assim que nós estamos aqui na política porque nós acreditamos na política como instrumento de transformação da sociedade. E, diferentemente de outros parlamentares, de outros pré-candidatos, a estrutura que a gente tem são as ideias que a gente levanta, são as ideias que a gente acredita, são as bandeiras de lutas que nos forjaram a topar o desafio de ser pré-candidata a vereadora nas nossas cidades. Como a Neide colocou aqui, sempre agradecer é importante. E o nosso projeto político, eleitoral, ele não é um projeto individual, ele é coletivo, ele é construído por várias mãos. E isso é uma característica das nossas candidaturas e das pré-candidaturas de mulheres de esquerda. Projeto de pensar no mandato que atenda de fato às demandas da população. A gente precisa ter parlamento que de fato reflita os sentimentos da população, que a população se veja representada. Porque aqui em Teresina, inclusive, e eu já trabalhei nessa legislatura na Câmara Municipal, a população de Teresina não conhece os parlamentares que tem. E isso é um fato. Nós precisamos entrar nesses espaços para que a gente seja representada, para que a gente possa levar as demandas da população. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós queremos o Fábio Novo, prefeito de Teresina, aqui na nossa capital, porque nós acreditamos que renovar é necessário. Então, eu quero muito agradecer a companhia de vocês, agradecer ao Oscar pela oportunidade, pela iniciativa, e é isso. Sigamos juntas. Muito bem. Deixa eu dizer para vocês aqui, para finalizar, o Pensar Piauí, ele é ousado. Ele quer pensar Teresina, quer pensar o Piauí, o Brasil e o mundo, mas quer pensar, e aí taxativo, pela ótica da esquerda. Então, enquanto for possível, estaremos aqui
divulgando ideias do PT, do PCdoB, do PSOL, da Unidade Popular, enfim, dessas organizações que eu estou falando aqui, político-partidárias, que pensam o local e o mundo mais por essa ótica da esquerda. E aí, evidentemente, que nesse raciocínio precisávamos ter o espaço para, como vocês disseram ao longo da entrevista, esse segmento que o sistema oprime, né? Que vocês aqui representaram também tão bem. As mulheres, a Edilane falou da questão dos negros. Então, cada vez mais a gente quer estar abrindo espaços para esses segmentos que são oprimidos pelo sistema, para a gente pensar o local e o mundo a partir de uma ótica de esquerda. Essa é a nossa missão. E aí, segunda-feira, se possível, estaremos aqui com candidatas e candidatos a prefeito. Queremos fazer aqui uma rodada. A Aline, que vocês tanto citaram aí, está agora trabalhando ali para a gente viabilizar uma entrevista com prefeitos a semana que vem, e depois a gente roda para uma nova rodada de entrevista com vereadores e vereadoras aqui do Piauí, de Teresina e do Piauí. Agradecer a Edilane, agradecer a Isadora e agradecer a Neide e desejar a vocês sucesso nessa empreitada aí, que é difícil, que é árdua, que é muito complicado, mas que é preciso mulheres de coragem como vocês para poder enfrentar essa barreira e vencer. Então, um grande abraço, muito obrigado.